Olá, quinto ano! Voltei, meus amores. Voltei para nós fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então, na página 40, tá certo que é o capítulo 1, temos assim, termo desconhecido e polígonos. Porém, hoje estudamos apenas o termo desconhecido, tá certo? Então, tem assim, Massaro chamou alguns amigos por mensagem para uma partida de seu jogo favorito, Território das Lendas. Então, temos aí, né, a escola, é um grupo da escola. Aí, Massaro diz assim, pessoal, vamos jogar uma partida de Território das Lendas? Emília, vocês ainda precisam me explicar como esse jogo funciona. Urbano, Emília, a primeira coisa que você precisa saber são os atributos de cada personagem. Marina, legal, vamos jogar uma partida teste no computador para a Emília pegar o jeito. Depois será para valer, hein? Então, aqui, veja a imagem do jogo e as personagens que estão na tela do computador. Temos aí o jogo Território das Lendas, onde nós temos aqui os personagens, tá certo? Temos aqui os atributos, que são velocidade, massa e poder, tá bom? Então, aqui tem assim, você costuma jogar online com seus amigos e se comunicar com eles por mensagem? Então, aí é uma resposta pessoal, onde eu acredito que a maioria de vocês irão responder que jogam, não é verdade? Outras leituras. Então, mensagens por chat. Então, as crianças estavam se comunicando por meio de um aplicativo de troca de mensagens de texto, ou seja, por meio de um chat, que é um bate-papo, antes de entrarem no jogo, leia parte da conversa. Então, temos aí novamente o grupo da escola, onde Marina diz o seguinte, pessoal, estou em dúvida sobre qual personagem escolher hoje. Vocês podem me dar uma dica? Urbano. Se você for do meu time, pode pensar em uma que combine com minha personagem que tem, aí temos aqui esses atributos, tá certo? Massaro, minha personagem tem 2 atributos de massa, somando um total de 120 pontos. Quantos pontos será que vale cada atributo de massa? Então, Emília diz o seguinte, gente, ainda não cheguei em casa, mas vocês prometeram que me ajudariam, né? Então, na página 41, na primeira questão, temos o seguinte, o chat possui características de texto próprias. Então, marque com o X as alternativas que correspondem a essas características. No caso, ele possui uma linguagem que é informal, tá certo? A linguagem é informal, porque não é uma linguagem no qual costumamos usar no nosso dia a dia, tá certo? O chat pode conter desenhos que ajudam a ilustrar a mensagem, tá certo? Como temos aqui. Foram utilizados alguns desenhos, ok? Na segunda questão, de que forma a comunicação ocorre em um chat? Então, ocorre de forma instantânea, ou seja, na mesma hora se pode ler aquela mensagem que o colega passou, ou seja, as pessoas comunicam-se em tempo real, ok? Termo desconhecido. Então, Massaro selecionou a personagem, tá certo? Em destaque na imagem da página 40 e explicou para Emília o que cada atributo significava. Ele também disse que cada símbolo que representa um atributo podia receber quantidades diferentes de pontos. Então, veja a tabela que ele utilizou para explicar. Então, temos assim na primeira questão. Emília observou a tabela e rapidamente descobriu o total de pontos do atributo velocidade. Escreva, você também, esse total na tabela acima. Prestem atenção. Nós temos aqui os atributos nessa tabela, temos os pontos unitários e o total, tá certo? Onde vocês irão perceber que o atributo velocidade, o valor unitário, tá certo, dele é de 40 pontos. Quando ele diz unitário, é que cada um deles valem 40 pontos. Como eu tenho aqui 4, tá certo? 4 atributos de velocidade. Então, nesse caso, para saber o total, vocês fariam, no caso, 40 vezes 4. 40 vezes 4, que é igual a 160 pontos. Os 4 atributos de velocidade, tá certo? Nesse outro caso aqui, eu tenho 2 atributos de massas, onde os dois juntos
equivalem a 120 pontos. Para saber, tá certo, a quantidade de pontos de cada um deles, vocês fariam o seguinte: 120 pontos dividido por 2, já que eu tenho dois atributos de massas, tá certo? Então, 120 dividido por 2, que é igual a 60 pontos. Logo, cada um deles, tá certo, será igual a 60 pontos. E com relação ao atributo poder, vejam que eu tenho aqui 3, tá certo? Então, eu tenho o total que é de 340 pontos. Então, para saber quanto é o total do atributo poder, então, vocês fariam o seguinte: vocês iriam somar esses dois valores aqui, 160 mais 120, que daria 280, como o total de pontuação é igual a 340 pontos, então, vocês fariam 340 pontos menos 280, que daria, no caso, 60 pontos. Mais 60 pontos seriam os 3 atributos juntos. Para saber, tá certo, a quantidade de pontos de cada um deles, vocês iriam dividir 60 por 3, já que eu tenho aqui 3 atributos de poder, tá certo? Então, 60 dividido por 3 é igual a 20. Logo, cada um desses atributos de poder, tá certo? Eles valem 20 pontos, ok? Então, aqui temos 4 símbolos de velocidade, tá certo? E como cada símbolo vale 40 pontos, então, nesse caso, o total de pontos é de 160, porque a questão disse assim, ó: Emília observou a tabela e rapidamente descobriu o total de pontos do atributo velocidade. Já coloquei todos aqui, porque mais adiante vai pedir para preencher essa tabela, então já preenchi toda ela, explicando a vocês como seria preenchido, tá certo? Então, aqui na segunda questão, para o atributo massa, Emília percebeu que tinha um total de pontos e precisaria calcular a quantidade de pontos correspondente a cada símbolo. Então, que estratégia você utilizaria para encontrar a quantidade de pontos referente a uma unidade desse atributo? Então, comente sua estratégia com os colegas e o professor e em seguida complete a tabela acima com a quantidade encontrada. Então, temos aqui o seguinte diálogo: Massaro, como vou descobrir a quantidade de pontos do atributo poder? Emília, você esqueceu que temos a pontuação total da personagem? Então, aqui, vamos descobrir juntos como calcular essa quantidade de pontos. Então, aqui, se o total é 120 e temos dois símbolos de massa, então, cada símbolo vale 60 pontos, como eu tinha explicado para vocês. Eu tenho aqui dois símbolos, onde os dois juntos serão iguais a 120 pontos. Então, para saber a quantidade de pontos de cada um deles, vocês teriam que dividir 120 por 2, no qual cada um deles terá 60 pontos, ok? Então, continuando, terceira questão: se a pontuação total da personagem de Massaro é a soma dos totais de pontos dos atributos velocidade, massa e poder, qual é o total de pontos do atributo poder? Então, aqui nós fizemos, tá certo? Somamos aqui 160 mais 120, que deu 280. Nesse caso, como o total de pontos é de 340 pontos, então seria 340 menos 280, que seria igual a 60 pontos, tá certo? Então, antes de resolver essa situação problema, preste atenção em alguns passos importantes a serem seguidos na resolução, os quais já estudamos no quarto ano. Então, aí, o primeiro passo é compreender o problema, que é muito importante isso. Então, temos assim: qual é a pontuação total da personagem? Qual é o total de pontos do atributo velocidade? Qual é o total do atributo massa? O que precisamos descobrir? Então, precisamos compreender esse problema, tá certo? O segundo passo seria traçar uma estratégia de resolução. Então, posso representar por meio de desenho de barras as quantidades de pontos dos atributos. Então, temos aí, tá certo, essa barra, que é a pontuação total de 340 pontos. Temos também que o valor total de pontos de velocidade é igual a 160 e o total de pontos de massa é igual a 120. Então, qual será o total de pontos de poder, que é o termo desconhecido? Representei por uma interrogação. Então, as barras representam as informações numéricas de um problema. O número que não conhecemos é chamado de termo desconhecido. Então, para representá-lo, usamos um símbolo de interrogação, ponto de interrogação, tá certo? Então, o terceiro passo é resolver o problema. Então, aqui nós temos pontuação total,
que é de 340 pontos, total de pontos de velocidade, que foi 160, total de pontos de massa, que foi 120. Então, aí vocês fariam 340 menos 160, o resultado menos 120, que seria igual a 60 pontos, que seria, no caso, o termo desconhecido, tá certo? Então, de acordo com as informações numéricas das barras, completa a sentença matemática ao lado e faça o cálculo para descobrir o termo desconhecido. Ok, meus amores? Então, aqui, Massaro, eu montei uma sentença matemática diferente a partir da ilustração do passo 2. Veja, então aqui, é como eu tinha explicado para vocês anteriormente, vocês poderiam ter somado aí, tá certo? 160, que é o total de pontos de velocidade, com 120, que é o total de pontos de massa. Somado com o termo desconhecido, será igual à pontuação total. Então, mas como resolvemos a sua sentença, Emília? Aí, Emília responde o seguinte: tenho duas expressões equivalentes. Lembra que já estudamos isso? Então, aqui, para resolver a sentença de Emília, basta copiar cada expressão matemática e subtrair de cada uma delas as quantidades conhecidas, no caso 160 e 120, a fim de manter a igualdade e descobrir o termo desconhecido, tá certo? Então, lembre-se, conforme você estudou no volume 2, no manual volume 2, adicionando ou subtraindo o mesmo número dos dois termos de uma igualdade, obtém-se uma nova sentença, que ainda é uma igualdade, tá certo? Então, aqui vocês teriam que somar esses dois valores e depois fazer o total, 340, subtraído com esse resultado que vocês iriam encontrar dessa soma, tá certo? Então, aqui, sabendo disso, usando a equivalência entre as quantidades, completa a sentença matemática de Emília, a seguir para entender como ela resolveu o problema. Então, aqui nós temos 160, que é o total de pontos de velocidade, 120, que é o total de pontos de massa, temos aqui o termo desconhecido, sendo representado pelo ponto de interrogação, e temos aqui 340, que é a pontuação total. Então, nesse caso, o que foi feito? Simplesmente se colocou aqui nesses dois espaços 160 menos 120, tá certo? Para poder subtrair com esses resultados e encontrar aí o valor desconhecido. Então, da mesma forma, vocês fariam no segundo lado que é o que está depois do sinal de igualdade, tá certo? Então, aí seria também 340 menos 160, o resultado menos 120. Então, temos aqui o seguinte: Emília, a expressão à direita de sua sentença é a mesma que eu escrevi. Então, aqui, simplesmente quando vocês fizessem 160 mais 120, daria 280, tá certo? Depois, 280 menos 160, o resultado menos 120, vocês iriam ver que daria zero, iria sobrar apenas a interrogação. Aí, 340 menos 160, o resultado menos 120, seria igual a 60. Então, aí a personagem de Massaro tem um total de 60 pontos do atributo poder, ok? Então, o passo 4 é verificar se a pergunta foi respondida e se a resposta está correta. Então, a resposta à pergunta é 60, pois se 340 menos 160 menos 120 é igual a 60, então, se nós somarmos 160 mais 120 mais 60, será igual a 340 pontos, tá certo? Então, quarta questão, vamos agora calcular os pontos correspondentes a cada símbolo do atributo poder, sabendo que a personagem de Massaro tem um total de 60 pontos, que correspondem a 3 símbolos. Então, temos aqui 3 símbolos, onde os 3 símbolos juntos, eles equivalem a 60 pontos, tá certo? Temos aqui o total de pontos de poder. Então, aqui temos o termo desconhecido, que será o ponto de cada símbolo de poder, tá certo? Temos aqui o 60, que é o total, ok? Então, para resolver a sentença matemática, que representa o total de pontos do atributo poder de Massaro, devemos encontrar o termo desconhecido. Para isso, basta dividirmos cada expressão matemática pelo número que representa a quantidade de símbolos do atributo poder que a personagem possui no jogo. Ou seja, como eu tenho aqui, no caso, 3 símbolos, onde os 3 juntos equivalem a 60 pontos. Para eu saber quantos pontos equivalem a cada um deles, vocês fariam simplesmente 60 dividido por 3, tá certo? Então, aqui, lembre-se, conforme você estudou no volume 2, multiplicando ou dividindo por um mesmo número diferente de zero, os dois termos de uma igualdade, obtém-se uma nova sentença,
que ainda é uma igualdade. Então, essa divisão pode ser indicada por meio de uma fração. Então, observem aqui o seguinte, ó. Sabendo disso, completa a sentença matemática abaixo, utilizando a equivalência de quantidades. Então, vejam que 3 vezes, tá certo? O atributo poder, tá certo? É igual a 60. Como a operação aqui é a multiplicação, então aqui nesse caso eu vou aplicar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão a cada um desses valores. Então aqui será 3 dividido por 3, que é igual a 1, tá certo? 60 dividido por 3, que é igual a 20. Logo, 1 vezes o atributo poder, todo número multiplicado por 1, é igual a ele mesmo. Logo, cada atributo poder será igual a 20. Então, aqui, quando o número multiplica ou divide o termo desconhecido em uma sentença matemática, utilizamos a operação inversa, ou seja, dividimos ou multiplicamos ambos os lados da sentença por esse número para encontrar o termo desconhecido. Logo, cada símbolo do atributo poder corresponde a 20 pontos. Então, agora é a vez de Urbano. Se o atributo velocidade de sua personagem tivesse a metade do total de pontos que possui, ela teria 30 pontos. Então, qual é, tá certo, esse total de pontos? Então, na letra A, completa o espaço a seguir com as informações numéricas que representam essa situação. Então, temos aqui que agora o total de pontos será igual a 30. Então, nesse caso, eu quero encontrar, tá certo, essa metade do total de pontos de velocidade, no qual será o termo desconhecido. Então, na letra B, agora completa a sentença matemática a seguir, que representa essa situação, e resolva para calcular o total de pontos do atributo velocidade da personagem de Urbano. Então, temos aí o seguinte. Temos o termo desconhecido, que eu representei pela interrogação, tá certo? Pelo ponto de interrogação, dividido por 2, porque nesse caso aqui, ó, está sendo dividido em duas partes, se é a metade, então será em duas partes, dividido por 2 será igual a 30. Então, aqui, dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1 meio, tá certo? Então, aqui, nós temos que o termo desconhecido vezes 1 meio é igual a 30. Nesse caso, nós temos que o termo desconhecido vezes 1 meio vezes 2, tá certo? Será igual a 30 vezes 2. Então, aqui multiplique por um mesmo número os dois termos da igualdade. Eu multipliquei por 2, tá certo? Nesse caso, porque está sendo uma divisão por 2, multipliquei os dois lados dessa igualdade por 2. Então, aqui vocês fariam 1 vezes 2, 2, ficaria 2 meio, interrogação, vezes 2 meio, é igual a 60, porque 30 vezes 2 é igual a 60. Logo, nesse caso, 2 dividido por 2 é igual a 1, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Logo, o ponto de interrogação multiplicado por 1 será igual ao ponto de interrogação. Tá certo? Então, esse ponto de interrogação, que é o termo desconhecido, será igual a 60. Então, o total de pontos do atributo velocidade é 60. Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que estarei lá disponível para vocês a partir das 3 horas até as 5h30. Tá certo, meus amores? Então, agora tirem fotos dessas atividades e mandem lá no meu direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá certo? Então, beijão para todos vocês e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!